Bem-vinda à Conexão Encaracolada. Hoje eu vou conversar com a Mariane. Mariane, se apresente, por favor. Obrigada, Alessandra. Bom, pessoal, meu nome é Mariane, eu sou jornalista formada pela UFSC, aí em Florianópolis. Gosto muito de escrever desde pequena e por isso que eu acabei escrevendo um livro-reportagem como o trabalho de conclusão de curso em jornalismo. Hoje eu moro aqui em São Paulo, mas nasci em Santos, então já fui para vários lugares. E é isso, a literatura sempre fez muito parte da minha vida, então é muito legal poder juntar o jornalismo e a literatura nesse trabalho. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, Alessandra. Legal. Vamos conversar então. Esse livro você escreveu Reflorescer, né? Cadê? Tá aqui, tá. Isso, está aqui É, comigo. é um livro sobre histórias de mulheres negras que passaram pela transição capilar, né? Vamos só explicar um pouquinho o que é transição capilar, porque muitas pessoas ainda nem sabem o que é esse processo, né? Esse processo de transição capilar é quando as mulheres alisam o cabelo muito tempo ou têm um cabelo modificado quimicamente e retomam para o seu cabelo natural. E aí tu fez aqui um apanhado de vários depoimentos, foi isso? Isso mesmo, Alessandra. Esse é um livro-reportagem que eu resolvi abordar esse assunto porque, apesar de ser muito falado no YouTube, né, pelas influencers, também tem vários assuntos, enfim, em jornais na TV, blogs, eu achava que Sim. faltava um livro com mais discussões, assim, mais relatos e também mais contexto, né, para esse assunto. Então, eu escolhi esse tema para ser o meu trabalho de conclusão de curso. Entrevistei ao todo 8 mulheres que passaram pela transição capilar e também pesquisei bastante sobre o assunto, fui atrás de livros que falavam sobre a história do cabelo crespo, a história do alisamento, a relação entre esse assunto e racismo, enfim, fiz uma mistura entre relatos de mulheres e pesquisa. Porque tá bem ligado, como você falou, racismo tá bem ligado. Tudo tá muito interligado, né? Essa questão do Uhum, cabelo. Então não dá pra gente desassociar nada, porque é tudo muito, muito ligado, né? Até eu sim. tava lendo, tem um título aqui de um deles, que, deixa eu ver, eu acho que é o último relato, que tudo que eu, tudo que eu amo hoje não, tudo que eu amo hoje era o que eu detestava antes porque me fizeram detestar. E é Uhum, verdade, né? A mulher que passa pela transição capilar, ela antes se detestava uhum. muito. Uhum. Muitas nem se conheciam, né? É isso. Muitas pessoas que eu entrevistei, inclusive eu passei pela transição capilar, né? Então é um assunto que eu conhecia só a partir da minha vivência, a partir desse trabalho eu pude conhecer outras vivências. Uhum. E muitas pessoas que eu entrevistei, muitas mulheres começaram a alisar muito novinhas, né? Há relatos de pessoas alisando o cabelo a partir dos 8 anos e alisando com química, né? Então, é um assunto assim que muitas têm até dificuldade em passar pela transição, porque não sabem o que vão encontrar, né, depois que passar por ela. Então, muitas têm cabelos crespos, cacheados, é uma variedade muito grande. Então, às vezes você vê uma colega passar pela transição e pensa, será que meu cabelo vai ficar daquele jeito? Isso vai gerando várias inseguranças, né? Então, acredito que para além de não gostar do cabelo, muitas nem conheciam, né? Muitas até esqueceram como é que era o cabelo natural depois de tantos anos alisando. É verdade. E a gente tem outro ponto nisso. Quando você começa aos 8 anos de idade, com o passar do tempo, o cabelo também vai modificando. Então, com 8 anos era um tipo de cabelo. A hora que ela parar com 20, 30, vai ser outro tipo de cabelo. Então, realmente, ela não vai saber o que é, né? Então, Sim. é uma coisa muito nova. E, resumidamente, o que você escutou mais das mulheres? Por que elas alisavam tanto? Uhum. A maior parte das mulheres que eu entrevistei, todas eram negras, e a maior parte, como eu disse, começaram bem novinhas, por Novinha. influência ou da mãe, ou da avó, ou de alguma conhecida. Então, não foi uma decisão, né? Quando a gente é muito criança, a gente não tem Tá, muito não. discernimento. Então, muitas começaram por essa influência, e eu vejo que é muito por um desejo dessas pessoas em protegê-las de um racismo, né? Então, eu vi que isso é um discurso bastante recorrente, assim, em quase Tá. todos os relatos.
Então, você pensa, pelo que você estudou e leu e escutou, que é algo extremamente cultural e que vem de um sofrimento das avós, das mães, tias, né, primas, e por proteção já fazem um alisamento na criança para ela não ter problema. É isso? Sim, em geral é isso mesmo. Eu acho que é meio naturalizado, ainda bem que isso tem mudado, né, nos últimos anos, mas até um tempo atrás era muito natural, então era como se fosse um ritual, né? A pessoa ainda na infância começava a alisar, aí aquele alisante não estava dando mais conta, precisava ser um mais forte, e aí ia aumentando né, o grau ali até de risco, né, que a pessoa corria alisando o cabelo. Então era bem comum, assim. Tem um texto da Bell Hooks, que é uma das escritoras que enfim, me ajudaram muito, né, a partir do trabalho dela para escrever esse livro, que ela fala que é como se fosse um ritual mesmo entre as jovens, né, como uma possibilidade de serem amadas. Então, alisar o cabelo é você, a partir da adolescência, começar a ser vista pelas pessoas, né, pelas pessoas que você gosta, enfim. Então, é muito natural, mas a gente vai desconstruindo isso e entendendo que, na verdade, não é natural, né, é naturalizado, né, a gente vai vendo que é uma ideia, né. Interessante essa associação do ritual a esse processo, porque a gente tem alguns rituais na sociedade, né? Que é tipo a festa de 15 anos, essas coisas, né? E eu nunca tinha parado para pensar que essa questão do alisamento poderia ser um ritual. E é uma coisa que eu trabalho aí com caixa há muito tempo, e eu também tento descobrir, aliás, a gente já sabe de onde que vem, mas é que o preconceito é tão grande que, por uma proteção, como você falou, mães e avós acabam alisando para não ter problemas na escola, com o vizinho, enfim, namoradinho e por aí vai, né? E ai, como é triste. Como é triste. Ainda bem que agora a gente está mudando, e depois da pandemia acredito que mudou bastante também. Essa valorização da mulher, principalmente da mulher negra também, né? Acredito que a pandemia, inclusive uma das fontes que eu entrevistei foi minha mãe, a Márcia. Não estava previsto entrevistar ela, mas aí já estava no final do TCC, ela me mandou uma foto, ela mesma fez o Big Shop dela. Eu nem sabia que ela estava passando por transição, porque a gente estava em pandemia, morando em cidades diferentes, enfim. Sim. E aí aquilo me impactou tanto, eu falei, não, tem que entrevistar minha mãe, vamos lá. Daí eu fui ouvir histórias que eu nem conhecia sobre ela. E ela passou justamente na pandemia, porque ela disse assim que como a cabeleireira que alisava o cabelo dela, né, era uma amiga que ia até a casa da minha mãe alisar de tempos em tempos, e por conta da pandemia não pôde, né, fazer esse procedimento. Então ela foi deixando passar, até que ela começou a ver a raiz crescer, ficou curiosa, foi cortando aos pouquinhos, e ela disse assim que se não fosse nesse período em que ela estava isolada, ela provavelmente não teria tido força para manter, porque ela ia ter um evento social, um encontro com as amigas da academia, e isso ia acabar prejudicando essa persistência que ela teve, que com certeza por estar em casa ajudou bastante. Eu acho que isso aconteceu com muitas outras mulheres também. Muitas. E teve também uma transição que eu também acho que é uma transição capilar, que é do cabelo para o cabelo natural, no sentido da coloração também. Eu acho que agora, nessa pandemia, muitas mulheres deixaram o cabelo branco, né, grisalho, então, que já eram cacheadas, enfim, mas assumiram esse grisalho, que também é uma transição capilar. Ela é um pouco diferente da tua linha aqui de estudo, mas não deixa de ser uma transição capilar, né? Sim. Porque a tua linha aqui foi mais as mulheres negras, né? Tu entrevistou mulheres negras. E que eu acho que... eu achei fantástico o livro, a capa é maravilhosa. Todo livro também, a cor eu achei linda. E é algo que, bom, tu pesquisou e tu viu que no Brasil, eu vi que tem bastante bibliografia, mas ainda tem pouca coisa falando sobre cabelo. Tem, porque o que tem de cabelo no Brasil, pelo menos cientificamente, tem pouca coisa. A gente não tem muita referência, né? Falando de transição capilar, tem zero referência no Brasil. Agora tem tudo. Mas tem zero referência, porque não se fala sobre isso, né? Porque também se tem vergonha. Sim, também. E eu acho que por ser um assunto
bastante recente, né? A gente sabe que há muito tempo já se fala em Black Power, né, nos Estados Unidos, mas por conta do movimento que surgiu na internet, né, nos anos 2010, por aí, pessoas na internet trocando ideias, trocando dicas, isso foi se desenvolvendo mais na internet, né? Eu acho que isso ajudou muito as pessoas a se conectarem com essa história e irem vendo outras referências, né? A gente via em grupos de Facebook, de Instagram, enfim, pessoas no Instagram, no YouTube também, narrando ali as suas histórias e falando, olha, gente, estou parando de alisar o cabelo, comecei a usar tal produto. E aí o mercado começou a se interessar também por essa demanda, né? Então foi tudo modificando. Eu acredito que os estudos, especialmente acadêmicos, né? Se a gente for falar de pessoal da química, né? Que estuda cabelo, sim, tricologistas, enfim, até cabeleireiros, enfim, isso tudo foi, eu acho que foi potencializando nos últimos anos por conta disso. Isso é muito bom, né? Ver que um movimento que surgiu a partir das mulheres ali na internet tomou essa proporção toda. Então, acredito que aos poucos vai ter cada vez mais gente produzindo esse tipo de conteúdo. E essa foi uma grande dificuldade na hora de escrever o livro, né? Porque eu não tinha nenhum livro assim, história do alisamento capilar. Eu tinha que procurar de site em site, ficava um monte de aba aberta assim no computador para poder reunir essas informações. Espero que a partir desse livro, por isso que eu coloquei até a bibliografia no final, para as pessoas que querem estudar isso saberem de onde podem partir, né? Porque aí fica um pouco mais fácil. Claro, isso é ótimo. E é para isso também, né? Livros são para conhecimentos futuros de outras pessoas, para continuar, porque é para sempre, né? Com certeza. Deixa eu perguntar uma coisa, Mariane. Tu percebeu, eu não sei se tu perguntou para elas, como que elas se sentiam antes, quando alisavam o cabelo, e depois que já passaram pela transição, se elas se sentiam diferentes, tipo, ela mulher, chegasse a perguntar algo relacionado a isso para elas? Sim, em geral, muitas delas se descobriram negras depois de passar pela transição capilar. E quase todas disseram que houve uma mudança na postura, às vezes até a forma de se vestir. Tem pessoas que acabaram rompendo ciclos de amizade que não faziam mais sentido. Tudo isso a partir da transição capilar. Por isso que eu acho que, eu acredito que você também acredite nisso, a transição capilar é um processo que vem de dentro para fora, né? Por mais que tenha referência, isso é muito importante, né? Ter referências externas, é uma mudança que vem de dentro. Porque eu, pelo menos, quando passei pela transição capilar, a grande dificuldade foi chamar a atenção, porque eu sou muito tímida. Eu gosto de entrar assim, ninguém me notar. E aí, quando você muda o cabelo, não tem como. Não. Então, você tem que estar ali, o seu cabelo virou assunto. Às vezes, você só quer ir na padaria e, de repente, meu Deus, o seu cabelo... Seu cabelo. E aí, você fica, meu Deus, eu não queria virar um assunto. Então, muita gente, às vezes, tem essa... isso acaba dificultando um pouco, né? Então, por isso que eu acredito que quando a pessoa passa pela transição, e acho que todas as mulheres que eu entrevistei tiveram mudanças, assim, para além do cabelo, é uma mudança que vai além mesmo, sabe? Muitas romperam relacionamentos abusivos, enfim, cada uma tem uma história, assim, não é uma história igual para todas, mas muitas histórias se cruzam ali, sabe? A gente vai ter uma coisa para discutir aí. Eu acho que é um processo psicológico muito profundo, né? Uma descoberta. E eu acredito que existe, sim, você falou, existe esse poder que é o reflorescer mesmo, que ela aparece, né? Que ela vai aparecer bem mais. E é o que eu comento, o cabelo cacheado a gente aparece. Quando o cabelo tá certinho, tá bonito, a gente tá arrumada, o cabelo chega quilômetros antes, né? Então, fulana chegando. Sim, porque já vê a distância. Sim, então, com certeza. Pode falar. Não, é concordar só que esse é um volume, né? Principalmente quando a pessoa deixa volumoso e tal, chama a atenção, né? Porque esse descobrir-se da mulher é porque tal, não sei, vamos tentar pensar assim, porque a negra às vezes ela eu digo que a mulher negra, eu trabalho com negras, né? Elas são abafadas, assim, tipo, tentam ao menos dar aquela abafada, né? Para elas ficarem quietas, mas a mulher negra, quando tem um cabelo lindo, geralmente tem um corpo maravilhoso, e elas são muito, nossa, poderosas, né? Então elas chegam chegando, e isso incomoda muita gente, né? Vamos com certeza. As pessoas, elas tendem a achar, né, por conta de um imaginário racista, de que uma mulher negra, quando fala, não, obrigada, ela está sendo
tá, sabe, metida. E aí uma mulher branca às vezes tem o mesmo comportamento e é visto como, não, só não quer. E aí qualquer coisinha que fuja ali do quadradinho que querem colocar a gente nossa, tá sendo, sabe, tá muito brava. A gente viu agora no Big Brother tendo, né, toda uma questão em relação a uma participante que só falava não quero, e era vista como super grosseira, né? E a gente, não, mas ela não tá sendo grosseira, ela só tá falando não. Né? Será que se fosse outra mulher seria diferente? Então, acho que com o cabelo é a mesma coisa, né? Tá querendo chamar atenção. É uma fase. Aí você fica, não é uma fase, né? A pessoa não tem nem interesse em conversar, em entender, já vem cheio de julgamento. É bem difícil. Eu conheço várias, eu passei com várias mulheres processos de transições capilares e tenho uma amiga, e ela inclusive trabalha comigo, a Michelle, que ela às vezes até puxam o cabelo dela na rua, onde ela esteja, porque acham que é falso, entendeu? Meu Deus. Porque assim, esses dias eu acho que, se eu não me engano, ela recebeu uma mensagem dizendo que o cabelo era falso, que o cabelo era comprado. Ela falou, não, meu, porque não acreditam que um cabelo crespo pode ser lindo, maravilhoso. E o cabelo dela é realmente maravilhoso. Mas ela passou por um processo de transição aí há 10 anos atrás, que foi comigo, inclusive, que foi delicado, entendeu? Foi bem delicado, passou por processo, passou por choro, passou por decepções, por um monte de grampo, amarrava, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, mas hoje ela fica meio assim, que puxa o cabelo dela, né? Nossa, não, é totalmente inconveniente, né? Acho que o cabelo vira uma coisa pública, a pessoa pode ir lá encostar sem pedir. Eu fico, não, né? Surreal! É surreal! Né? E mesmo que seja sintético, né? Eu lembro que uma vez eu trancei o cabelo, aí a moça perguntou, é seu? Aí eu dei vontade de falar, sim, eu paguei. Eu paguei, é meu, claro. Então, né, uma preocupação tão grande. Claro. E aquela surpresa sempre, né, de alguém encostar no cabelo crespo, principalmente, né? Que a gente sabe que tem essa diferença entre cabelo cacheado e crespo, né? O crespo ainda sofre mais no Brasil. Por conta do racismo. E aí a pessoa encosta e fala, nossa, é macio, porque tem uma ideia de que o cabelo é duro, de que o cabelo é ruim, de que o cabelo... E não é. É muito um preconceito. É muito preconceito. Eu não diria só no Brasil, tá? É no mundo inteiro. Sim, tipo com certeza. Né? Porque inteiro. A gente acha que aqui é o Brasil. Bom, agora o mundo todo é bem miscigenado, né? Mas a gente aqui, a gente tem muito tipo de cabelo. Eu trabalho com isso há 10 anos, eu não vi ninguém com cabelo assim, igual, entendeu? Somos muito únicas, então não dá para colocar numa caixa e formatar. É que nem você falou, as respostas delas se cruzam, é muito parecido, muito próximo, tem aquelas nuances que, né, dá para entender que é muito, muito conectado, mas não é igual. Sim. Né? Porque cada uma teve a sua dor. Né? Sim, é o que eu tentei trazer, porque eu entendo que a minha experiência foi uma, né? A da minha mãe foi outra, né? Eu sou uma pessoa que tenho muito preguiça. Minha mãe não, ela adora, nossa, ela passa horas cuidando do cabelo e compra produto e vai. E isso desde a época que a gente alisava, tanto que o motivo que me fez parar de alisar é porque eu não aguentava mais ter que ficar alisando, passando chapinha, tudo. Minha mãe já não, minha mãe ela gostava desse momento, foram outras razões. Então, a mesma coisa com outras pessoas que eu entrevistei, cada uma teve um motivo, né, para parar de alisar o cabelo, muitas tentaram mais de uma vez e não conseguiram. Sim. E aí, essa a coisa que eu mais achei interessante de ter escrito sobre isso é conhecer essas outras histórias, porque por mais que elas tenham coisas em comum, que é esse contexto, né, que eu tento aprofundar, cada uma vai ter uma especificidade, né? Acho que é muito comum, às vezes, a pessoa tá passando por transição e fala, que com a minha amiga foi assim, aí acha que vai ser igual. E não, né? Não é, para cada pessoa é de um jeito. E cada pessoa reage de um jeito. Eu tive clientes que já fizeram Big Shop, que é aquele corte bem radical, bem curtinho, no talo, assim. Tiveram clientes que esperaram 2, 3 anos para cortar. Tiveram clientes que cortaram curto aqui, espera um ano, corta aqui. Tiveram clientes que trançaram o cabelo. Tiveram clientes que colocaram só trança. Tiveram clientes que colocaram mega hair, cacheado, crespo, enfim. Então, cada uma passa pela sua realidade.
É tipo, ah, eu preciso Sim. trabalhar, eu preciso. Faz, né? Uhum. Ou usou muito Babyliss. A chapinha eu digo para não usar. Eu prefiro enrolar o que tá liso do que esticar o que tá enrolado. A Sim. minha visão, né? Mas assim, dependendo do que, dependendo de onde, tá ok. Faz uma escova básica, com uma escova limpa, sem muito produto, enfim. Não é 880, é um Sim. processo que ele é delicado para cada uma, né? Como você pode Sim. perceber. E cada uma deve ter passado de um jeito, né? Sim, por isso que é legal ter essa ideia de que é plural, né? Porque às vezes a pessoa está tão acostumada a ver uma única narrativa de transição capilar, que é da pessoa que foi lá, raspou careca, deixou crescer e Sim, falou, nossa, jamais, não vou passar por isso. sim. Ou então das pessoas que não se importam muito com isso, falam, não, eu quero raspar, não quero esperar. Então cada uma vai criando sua própria narrativa, né, sobre isso. E é muito legal ver como é diferente para cada uma. Teve uma, inclusive, que eu entrevistei, que ela não queria passar pelo Big Shop, ela tinha muito apego ao comprimento do cabelo, estava esperando. Ela foi no ano novo com as primas num salão, aquelas primas queriam fazer escova, luzes, ela foi só para fazer companhia, chegou lá, a cabeleireira, ela foi conversar com a cabeleireira, vou cortar as pontinhas, né, tá meio ressecado, vou aproveitar, e ela tinha, acho que 9 graus de miopia, ela tinha muita miopia, ela tirou o óculos, aí ela estava lá no salão, quando ela Ai, voltou, pôs o óculos, o cabelo tava aqui, daqui foi para cá. E a cabeleireira disse que não, mas é porque tava feio. E realmente, o cabelo em transição capilar, a gente sabe que tem duas texturas, é difícil, sim, mas não cabe a pessoa decidir, né? não É a pessoa cabe. que tem o cabelo decidir. Como assim você vai Não, cortar? Não faz para mim sentido, isso né? daí é uma agressão física. Com certeza, o cabelo faz parte do corpo, né? Com certeza, sim. Mas nesse mérito nem vamos entrar, porque eu fico totalmente indignada, porque eu acho uma agressão Aborrecida. muito física, porque É horrível, horrível. profissionais têm que saber o limite até onde a gente pode ir, né? Uhum. Tem cliente que senta na minha cadeira e fala, faz o que você quer. Não, o que eu quero tá aqui. Agora, o que você quer tá aí na sua cabeça. Vamos conversar um pouco para eu entender, né? Uhum. Então, Sim, com certeza. esse Big Shop obrigado, aí entra um outro lance psicológico também. Não sei como é que ela lidou com isso depois, mas é Uhum. bem, bem delicado, porque tem gente que não Foi. aguenta esse tranco, né? Sim, ela manteve, ela continuou passando pela transição, ela, né, tinha cortado praticamente toda a Crescendo, parte alisada, mas sim. ela ficou bem desmotivada, assim, porque o comprimento para ela é importante, para algumas pessoas é importante ter um cabelo grande, né? Sim. Então ela teve, assim, até crescer demorou bastante, foi bem difícil, enfim, eu até narro, né, primeiro capítulo sobre ela, que o namorado dela não gostou da ideia, ela acabou depois terminando o relacionamento, porque viu que não era muito interessante estar ali. Enfim, várias. E fora que é aquilo, né? Às vezes a pessoa é muito quietinha, não quer chamar atenção, de repente aparece com o cabelo aqui, e aí as pessoas começam a perguntar, e você só quer Sim. passar despercebida, e aquilo vira uma questão. Então é muito, muito violento. Eu fiquei muito assustada quando ela me contou isso. Quando ela falou, eu tenho 8 graus de miopia, 9 graus, eu não entendi porque ela estava me trazendo aquela informação. Sim. Aí quando ela me contou, eu fiquei, meu Deus, que coisa horrível. Porque quando eu passei eu fiz o Big Shop, assim, eu já estava aqui, né, o cabelo, foi tudo conversado, foi lá em Santos, na cidade dos meus pais, foi super, sabe, foi uma experiência ótima para mim. Mas para algumas mulheres é um processo bem traumático, assim, por não ter Sim. essa conversa, né, esse respeito. Sim. Porque já é um processo que já está mexido psicologicamente, né? Já está Uhum, ali meio que curando, mas está com a ferida aberta, tá uhum, fechandinho, mas está aberta ainda, né? Mas está uhum. ali, e aí você vai, pá, entendeu? Dá um. Sim, mexe Porque demais, nós né? mexe muito, nós somos seres emocionais. Uhum. E, né, o emocional mexe muito, o psicológico mexe muito. Quando alguém vem e faz isso, é uma agressão. Nossa, com certeza. Ô, Mariane, me fala uma coisa resumidamente, Uhum, vamos passar uma mensagem para mulheres que estejam pensando em fazer transição, né? Ah, eu tô uhum, pensando aí em parar de alisar o cabelo, colocar química no meu cabelo, né? Além de ler o uhum, livro, que eu acho que pode se inspirar um monte aqui com o livro, né? uhum. Dá para se inspirar bastante lendo as histórias.
o que tu pode passar em palavras faladas? Falando a partir da minha experiência, né, eu sou muito apressada, eu quero as coisas para ontem, e acho que passar pela transição capilar me fez dar o primeiro passo para começar a ter um pouco mais de paciência, assim, porque não tinha jeito. Então, quando eu dou conselhos para amigas, enfim, que passaram pela transição depois de mim, para minha própria mãe, eu falo para ter paciência. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente vê as pessoas na internet com os cabelões e, enfim, ou com cabelo que a gente acha bonito e acha que é parecido com nós. Ter paciência, sabe? Não se basear pela experiência da outra pessoa, né? Então, eu acho que paciência é o segredo, assim, e estar cercado de pessoas que, na medida do possível, né, te inspirem, né, de alguma forma. Então, fazer parte de algum coletivo, ou então, se você tem amigas que passaram pela transição que puderem te dar uma força, eu acho que estar perto de pessoas que vão te ajudar, né, ou pelo menos não vão ficar perguntando do seu cabelo o tempo inteiro. É que nem aquelas pessoas perguntam, como é que tá o TCC? Você fica, não aguento mais perguntar disso. Eu acho que estar cercada de pessoas que te inspirem, né, ir até um salão que vai te ouvir, enfim, mesmo que não necessariamente corte, mas fazer uma hidratação, enfim, estar perto de pessoas que vão te acolher, né, e saber que não está sozinha, que isso é uma ferida, como você disse, né? Uma ferida aberta processo, que está, né? Enfim, todo mundo que passa por isso, e que muitas outras pessoas já passaram antes e têm histórias bonitas para contar. Então, vai passar, é um processo, não é para sempre. Então, acho que é isso que eu falaria. É isso que eu gostaria de ouvir. Entendi. Porque é uma fase. É uma fase que dura aí para algumas 1 ano, para outras duram 3 anos. Dependendo, algumas mulheres passam por mais tempo, porque aí no meio elas fazem alguma coisa ou outra e acaba estragando o cabelo, né? Mas é um processo e é um processo psicológico, que eu acho que além do cabelo, eu também diria, às vezes, para fazer terapia, porque é uma autodescoberta, né? Uma busca interna de um resgate, ainda mais para mulher negra, de muitas coisas, né? Eu tive uma cliente que ela tem a mãe negra, a mãe é advogada, mas ela já é uma mulher, já tem quase 50 anos, e a mãe tem 70 e poucos. E ela passou pela transição e ela falou: eu não sei como é que minha mãe vai reagir, porque minha mãe não queria que eu fosse assim, porque ela sofreu muito quando criança pelo cabelo. E ela acha que o meu cabelo cacheado eu vou sofrer muito, então ela não tá querendo aceitar. Eu falei, não, mas conversa, fala que os tempos mudaram, né? Explica um pouco, que eu acho que dá para amolecer ela. Então, sim, tem essa questão geracional, né, também. Tem muito, que a gente tem que cuidar e levar muito a sério isso também, né? Porque tem cultura, tem pensamentos e crenças muito enraizadas, né? Em relação a isso. Sim, por isso que foi muito bom você lembrar disso. Fazer terapia, enfim, para todo mundo, né? Mas para quem está passando por isso, eu acho que com certeza ajuda. Assim, eu até fiquei surpresa que esses dias veio uma pessoa, uma moça no meu Instagram falar: olha, minha psicóloga recomendou o seu livro. Eu fiquei até surpresa, assim, eu não imaginei que eu fosse ouvir uma coisa dessa, justamente porque ela está passando por transição e está com dificuldade de aceitação. E eu acho que às vezes a gente, acho não, com certeza, tá passando por um acompanhamento psicológico faz toda a diferença. Porque, principalmente para pessoas negras, tem toda essa questão que vem de muito tempo, né? E é difícil lidar com isso diariamente, não? Então, quando você passa pela transição, isso parece que triplica, né? Tem uma pessoa que eu entrevistei que disse que eu começou a ouvir umas coisas muito horríveis, assim, depois que parou de alisar o cabelo, do tipo, agora você não pode mais usar lenço, porque senão você vai ficar com cara de empregada doméstica. Aí você fica pensando, tá, mas não faz o menor sentido, não sabe? E aí umas coisas bem ruins, assim, que as pessoas passam a ouvir a partir disso. Eu acho que ter um acompanhamento psicológico faz toda a diferença. Tem. A sociedade é muito cruel, né, em relação a algumas coisas. Mais um depoimento que eu vou te falar, a gente foi alguns anos atrás recebeu uma menina. A mãe levou uma menina, cabelo bem crespo, lindo, maravilhoso. A gente fez todo o tratamento da menina, só que a mãe tinha o cabelo, a raiz alisada e mega hair.
Beleza. Só que a mãe ficou com a menina todo o processo, viu? Todo o processo do cabelo. Ficou sentada, leu um livrinho, tinha uma literatura infantil sobre cabelo também. Beleza, terminou o atendimento, né? Foram para casa. Deu um mês, a mãe ligou, falou: eu quero ir aí falar com você. Eu falei: tudo bem, pode vir. Ela chegou careca. Meu Deus! Meu Deus. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: então, eu vim aqui, minha filha fez todo o processo, ela ficou linda, maravilhosa. E eu pensei: se ela consegue, como eu não consigo? Peguei, tirei todo o mega hair, cortei o cabelo e fui buscá-la na escola. Ela me contando, fui buscá-la na escola. E perguntei: e aí, filha, o que você achou do cabelo novo da mamãe? Ela falou: você está mais linda do que nunca, mamãe. Ela falou: nossa, precisava dessa aprovação para ver que o meu cabelo natural também é bonito e que eu consigo ser do jeito que eu sou. Então, olha só, né? Muitas mulheres mães agora estão se vendo nas filhas, né? Geracional. Você falou em geração, agora essa geração de agora, 30, 40, tá quebrando um pouco esse ciclo de aos 8 anos de idade ter que alisar o cabelo. Não, aos 8 anos de idade ela tá vendo que o cabelo da filha é lindo, maravilhoso, que a menina é uma deusa e ela pode ser uma deusa também, e ela vai parar e ali muda tudo. Sim, então, é muito, muito bonito ver como a gente aprende, né, que os pais ensinam os filhos, né? E a transição capilar eu vejo a partir da minha experiência e também de outras pessoas que eu entrevistei, amigas, enfim, que houve o processo inverso, justamente porque por a gente estar na universidade ou então vendo coisas na internet, tendo mais acesso à informação, a gente leva essa informação para as nossas mães, tias, irmãs. E mesmo que a gente não fale diretamente, a pessoa está vendo isso acontecer. Muitas vezes estranha, fala: nossa, é doida, não sei o quê. Passa um tempo, vai começando a entrar em contato com questões, né? Questões raciais, muitas vezes vai se vendo a própria identidade florescer ali, então acaba passando pela transição também. E eu acho isso muito bonito, ver como isso vai incentivando outras pessoas a passar, sabe? Não é uma coisa individual, é uma coisa que se espalha. Tem várias clientes negras, inclusive, que conseguiram empregos muito melhores depois do cabelo natural, assim, muito superiores, porque elas estavam muito melhor consigo mesmas e aí conseguiram galgar e atingir outras coisas muito melhores para elas, né? Então isso é fantástico. Essa libertação, até tem um filme. Você assistiu aquele filme Liberdade por um Fio? Ah, sim. Felicidade por um Fio, Liberdade por um Fio. Liberdade por um Fio, que ela corta no banheiro, né? O cabelo. Ela corta, Ali passa tudo que ela sofreu, que as mulheres sofrem, né? Tipo, da mãe de madrugada ir lá, alisar o cabelo, fazer de conta que ela tava com... Tipo, surreal, de não poder entrar na piscina. Sofrimento desnecessário. Total, sim, né? É um monte de privação, né? Quando você é criança, principalmente, você quer brincar, você não entende porque você não pode entrar na piscina, no mar, você acha aquilo chato, aí você fica ali, mas te falam que, pra essa frase muitas falaram, que você aprende desde cedo que para ser bonita precisa sofrer. E aí, aos poucos, você vai vendo que não, quem disse isso? Por que eu tô gastando meu dinheiro com isso, né? Eu podia estar gastando com outra coisa. Podia estar fazendo outra coisa. E esse filme é muito bonito, assim, é uma ótima recomendação, porque mostra justamente aquilo que a gente falou no começo das mães que incentivam as filhas a alisar, não por maldade, mas é porque quer proteger, né, aquela criança do racismo. Sim, é muito legal. E tem que ter essa libertação mesmo. Libertação de tudo, de ser quem quer, né? Tem algumas que estão bem do jeito que estão e tá tudo certo também. Então, não é 880, todo mundo tem que ser assim. Não, hoje em dia eu já vejo que tem mulheres que passam por processo, tem mulheres que, como você falou, tentam várias vezes, mas ainda não é o momento, né? Sim. Então, tem o seu momento. Sim, com certeza. Inclusive, além dos relatos, eu quis justamente pesquisar mais a fundo para mostrar que esse é um assunto muito mais amplo. Então, não depende, às vezes, da pessoa, né? Não é uma decisão, vou como se fosse, sei lá, pintar o cabelo de azul. Não é assim tão simples, é uma coisa que demora. Então, a pessoa que escolhe continuar alisando o cabelo é diferente da pessoa que alisa sem saber que tinha outra opção, sabe? Então, quando essas discussões surgem, a pessoa tem a opção, pelo menos, porque tem gente que acha que é o caminho que tem que ser,
né? E aí, o problema não é alisar ou não, é você ter acesso a essa informação e aí, a partir disso, tomar uma decisão, porque você só toma uma decisão quando você sabe das suas possibilidades, né? Se você Sim, sim. só te mostra uma, você não Sim. fez uma escolha, né? Sim, verdade. E eu acredito que muitas mulheres que pensam, que alisam o cabelo e que pensam em transição capilar, namoram a transição capilar, tipo, estudam sobre isso, leem sobre isso 1 ano, 12 meses. Que elas vão Demora. digerindo, vão entendendo, vão vendo, vão tomando coragem, vão criando essa coragem, para daí Sim. começar, né? Sim, teve uma das pessoas que eu entrevistei que todo dia cortava um pouquinho, um fiozinho alisado, e guardava numa caixinha. Ela não queria cortar, ela foi cortando assim, pouquinho, até que teve um dia que ela passou tudo a tesoura Olha, no cabelo alisado, mas é um processo, sabe? Então, claro. mesmo para quem raspa o cabelo, dificilmente a pessoa decidiu no dia anterior, é uma coisa que vem ali, sim, que é desenvolvido, sabe, né? maturando. Uhum, e eu acho muito interessante quem faz a própria transição, que corta o seu próprio cabelo, porque isso é uma tomada de decisão da pessoa, entendeu? Ela pode até cortar, enfim, em casa e depois procurar um profissional para ajeitar, mas enfim, esse momento, ou até lá no próprio salão, quando a gente faz big shop, ela que corta. Ela que geralmente passa a primeira tesourada, assim. Que bonito. Porque ela precisa deixar o cabelo ir. É dela. Esse momento é o momento dela, né? Claro, eu vou arrumar depois, eu faço todo o corte, mas assim, esse primeiro momento é o dela, né? Então, tem essa, como que eu posso dizer, esse start aí que ela mesma dá nesse processo dela, do livramento, digamos assim, pode ser considerado, né? Com certeza, eu acho que as profissionais, né, cabeleireiras, elas ajudam muito nesse processo, quando elas têm esse olhar mais empático, sabe? Não sei se você lembra, mas eu cheguei depois já tinha a transição capilar, já tinha passado, meu cabelo estava aqui, eu fui no seu salão, e você que cortou meu cabelo bem curtinho, eu lembro que eu queria cortar curtinho, e eu fiquei com medo, pensando, gente, será que ela vai me achar doido? E não, muito pelo contrário, nossa, eu lembro que a gente conversou sobre minimalismo, você falou de várias questões e foi cortando, assim, daí eu me senti super acolhida, sabe? E eu já tinha passado pela transição, então eu imagino que para quem passa pela transição, quando chega num ambiente que se sente à vontade, sente que não está fazendo nada de errado, é outra coisa, assim, faz toda a diferença. Sim, e como eu li até aqui numa parte do teu livro, que às vezes já escutei muita cliente falando que às vezes entram em salões e dizem, não, a gente não cuida do seu tipo de cabelo. Isso para mim de novo, é uma agressão, porque, oi? Como Né? assim, né? Como assim, né? Então, são coisas que a gente vai se adaptando, né? Dizem, é um cabelo difícil. Para mim não é difícil. Eu acho difícil, para mim, eu acho difícil cabelo liso. Porque não é o cabelo que eu trabalho, não é o cabelo que eu estudei, não é o cabelo que eu sou especializada nisso, né? Então, para mim, é difícil. Mas alguns profissionais acham que o nosso cabelo é difícil. Para mim, eu acho o nosso cabelo muito fácil. Porque eu sei o que eu vou fazer. Então, quando a gente realmente não sabe, eu acho que o que as profissionais, algumas profissionais falam quando se trata disso, que o cabelo é difícil, é porque elas não sabem o que fazer. Sim. Né? É esse o ponto. E não é que a gente é errada, porque daí a gente acha que a gente que é errada, né? Que a gente que é difícil, que a gente que é feia, que a gente que não tem nada a ver. Não, é todo um sistema que colabora desde da prateleira da farmácia que não tem o produto para o seu cabelo, né? Que agora tem, mas antes não tinha, antes era muito raro. Até o salão que é difícil de encontrar, ou então é um salão que trata todo o cabelo de um único jeito, sempre com base no liso, né? Você chega, você passa um pente fino, aí molha, corta, você vê o cabelo parar aqui. Então, é muito doido ver como falta de informação mesmo e também disposição, né? Acho que hoje a informação tá aí a gente vai se abrindo a aprender, né? Então, acho que é muito legal ver como a gente está mudando as palavras que a gente usa, né? Não existe cabelo ruim, não existe cabelo difícil, existe falta de conhecimento, existe racismo, não tem uma régua objetiva, né? Verdade. Ai, Mariane, muito legal. Depois eu vou deixar aqui os contatos, seu contato, o contato também de onde adquirir o teu livro, porque ele é fantástico, acho que muitas mulheres têm que ler. Depois você me passa aqui os teus contatos, vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada por conversar aqui com a gente.
Obrigada a você, Alessandra, pela oportunidade. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Tchau, Tchau. tchau.